Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do podcast Fala Comércio e hoje temos um convidado muito especial. Ele, que muita gente não conhece, está por trás de uma grande empresa da cidade e de toda a nossa região. É o nosso amigo Danilo Ventura, da Urbanet. Seja muito bem-vindo, Danilo, ao podcast Fala Comércio. Muito obrigado, Márcia, pelo convite. Para mim é um prazer, viu, estar aqui explicando um pouco sobre a minha história, explicando um pouco sobre a tecnologia e, com certeza, ajudar, né, nesse podcast aos empreendedores a ter uma visão melhor de como funciona a tecnologia e como ela é útil para os nossos dias. Vamos lá, vamos começar, vamos conhecer a história de Danilo Ventura. Quem é Danilo Ventura? Conta pra gente quem é essa pessoa que está atrás de uma empresa, de uma grande empresa, onde você tem vários colaboradores, está na região da Mata Norte inteira, né, atendendo muitos clientes. E conta essa história do começo para a gente, que o pessoal quer conhecer quem é Danilo Ventura. Então, a gente acabou vindo para aqui, para Timbaúba, em busca de melhorias. Né? Meus pais, a gente saiu de João Pessoa, acabamos ficando por aqui. Ele trabalha com projetos, ele é desenhista, que estava com uma facilidade melhor. E por ter familiares aqui, a gente acabou se estabelecendo aqui. E aqui eu fiz minha família também, né? Encontrei minha esposa, nós estamos casados o ano que vem, nós vamos fazer 20 anos de casado. Mas que estamos juntos já é 25 anos. Temos 2 filhas, né, uma de 13 e uma de 10. E aí eu me considero um cidadão timbaubense, realmente, porque eu me formei aqui, conheço muitas pessoas daqui, então não tenho vontade de deixar a minha cidade. E aí, como foi que você teve essa ideia de trazer a Urbanet, de criar a Urbanet? Que eu acho que as pessoas também têm esse interesse, têm essa curiosidade de entender como foi que tudo começou. Uhum. Então, nesse período que eu estudava, eu comecei a trabalhar no comércio, né? Trabalhei em alguns lugares e aí me formei. Após eu me formar, eu trabalhei no comércio, numa loja de veículos. Depois eu saí e fiquei um período sem ter o trabalho. Eu já estava namorando, já tinha um planejamento de casar e aí, com esse intuito de querer constituir uma família, eu precisava buscar algumas opções, né? Nesse período eu comecei a prestar serviço, a fazer um freelance de uma configuração que se chamava de uma placa de rede para a internet antiga, se chamava a internet dial-up. Não sei se você se lembra que era uma conexão, até ela fazia muito barulho para se conectar, era uma conexão por telefone. E só tinha uma hora de conectar, né? Porque senão durante o dia nem conseguia. Na verdade até conseguia, mas o custo era muito caro, não era acessível às pessoas, não tinha aquela inclusão digital que temos hoje, né? O custo era muito caro, o telefone ficava ocupado, se a pessoa tivesse conectado na internet não poderia receber uma chamada. Então eu comecei a fazer a instalação dessas placas, né? Prestando serviço para uma empresa. E aí eu comecei a observar que muitas pessoas estavam utilizando a internet. Elas precisavam da internet e sempre se questionavam de 2 coisas. Da velocidade, que era muito pouca, era muito restrita, e do custo, que era muito alto. Então não era algo acessível. E também do telefone ficar ocupado. Isso. E até mesmo naquela época, o telefone também já era de difícil acesso. Não era todo mundo que tinha o telefone. Então eu fui observando isso e achei interessante. Então, após eu me formar na escola, no Colégio Timbaubense, né, eu comecei eu saí do comércio, comecei a pesquisar algo interessante e fui vendo esse caminho aí. Opa, tem um caminho aqui, é algo que eu gosto. Eu estava fazendo um curso de web design, que não tem nada a ver com o meu segmento, mas é um curso voltado para a tecnologia. E aí eu comecei a conversar com um professor, explicando a ele que estava fazendo esse serviço e que tinha vontade de me aprofundar mais em provedor de internet, né? E aí foi quando ele citou que tinha um amigo dele que estava começando a colocar um provedor em Palmares. Aqui na Mata Sul. Isso, na Mata Sul. Eu entrei em contato com essa pessoa, troquei uma ideia com ele e comecei a pesquisar a respeito, né? Aproveitei que a conexão antiga, por exemplo, por telefone, esse pulso, de meia-noite às 6 da manhã, era um custo fixo. Não tinha um custo, era bem baratinho, mas só nesse horário específico. E também o telefone estaria ocupado, mas ninguém iria ligar nesse horário, né? Então eu passei a minha madrugada todinha, durante uns 6 meses, pesquisando a respeito de como funcionava o provedor,
Como é que ele poderia trazer benefício aqui para a cidade? Então, eu fiz todo um levantamento em cima disso e aí eu tive a visão. Mas a visão se esbarrou apenas no meu desejo, porque eu não tinha condição financeira de colocar esse projeto adiante. Foi aí que a gente começou a pensar em alternativas, né, de como é que seria possível fazer um investimento, aplicar isso aí. E no tempo era muito caro, era fora da realidade. Muito caro. Muito caro, e eu não tinha realmente, quando estava desempregado, né? Estava me planejando para querer casar, os custos altos, então não tinha realmente, tinha a ideia, tinha o projeto, mas não tinha as condições de colocar. E aí foi quando surgiu... É onde para muitos empreendedores, né? Tem a ideia boa, tem o projeto pronto, mas não tem a condição financeira. Isso. Né? Então, assim como você no tempo, muitas pessoas já passaram por isso também. E por conta dessa dificuldade, muitos desistem, né? Desistem de seguir com esse sonho, com esse objetivo, com essa visão. Às vezes tem até uma ideia muito boa, mas com essa dificuldade financeira, quando se esbarra, desistem. Desiste da primeira. E aí eu fiquei realmente um pouco decepcionado, que eu não conseguia progredir. E aí, conversando com a minha esposa, ela trocou essa ideia com o pai dela trabalhava no Banco do Nordeste. A gente explicou toda a situação, qual era a visão, qual era o projeto, mas que se esbarrava na questão financeira, né? Então, ele sugeriu a gente abrir a empresa, né? Então, desde 2003, no início de 2003, eu abri a Ubanet e a gente fez um projeto, elaborou um projeto, apresentou no banco, conseguimos alguns fiadores na época, e era muito difícil conseguir fiadores na época, né? Mas a gente conseguiu um fiador para que o banco liberasse esse crédito, e toda a história da Ubanet, a partir de diante, começou com o crédito do Banco do Nordeste, né? Iniciamos. Então, você foi buscar o recurso de terceiros. Isso. Né? Que foi o banco que liberou esse valor para você iniciar a empresa. E por que o nome Ubanet? Então, na época que eu comecei a pesquisar nomes para colocar para a empresa, né? Eu tinha até como interesse em colocar TIMnet, que era referente a Timbaúba, e net de internet, né? Mas na época a operadora TIM já tinha como domínio esse nome. Ela tinha na internet registrado esse TIMnet, e aí eu comecei a buscar outras opções, que eu queria colocar Timbaúba como carro-chefe da empresa, né? Então o Uba é de Timbaúba. É o final. E net é de internet. A gente tem algo específico, que é a utilização de 2 N's. Porque, por incrível que pareça, quando eu fui fazer o registro da marca Ubanet, existia já em Ubá, Minas Gerais. Lá em Minas Gerais já tinha um provedor que registrou antes que o meu, e ele registrou o nome Ubanet. E aí, para eu não perder esse nome, que eu gostei muito, eu achei que ele ficou muito carismático, ele ficou aconchegante, ele remete à cidade, remete à tecnologia. Eu acrescentei mais um N, e aí ficou o Ubanet com 2 N's. Mas desde o início ficou o Ubanet com os 2 N's? Desde o início ficou o Ubanet com 2 N's. Agora vocês entenderam por que o nome é Ubanet, né? Sim, Danilo. Aí, quando você conseguiu esse recurso financeiro, junto com o Banco do Nordeste, você iniciou a empresa. Vocês já estavam casados, você e sua esposa, e vocês começaram a empresa. Como tudo começou? Tudo. Então, aí após conseguir esse crédito, aí foi apenas o início dos desafios, né? Porque assim, eu era muito jovem, tinha 19 anos, não tinha experiência na área, eu não tinha trabalhado com tecnologia, apenas comecei conforme eu expliquei, né, a fazer configurações da placa, que era algo na época até simples. Comecei a fazer um curso de web design, então eu não tinha formação, eu apenas tinha me formado na escola, o 2º grau. Então começou os desafios aí de entender como é que funcionava todo um cenário de provedor. Então eu recorri na época a essa pessoa que tinha em Palmares, ele me passou algumas explicações e indicou algumas pessoas que poderiam me ajudar tecnicamente, né? Eu recebi os conselhos, fiz a lista de material e aí iniciamos o projeto. Compramos servidores, fizemos configuração
Espalhamos o cabeamento pela cidade, pelo menos no início da cidade, né, que não dava para atender todo mundo, o dinheiro não dava para investir mais. Então, eu iniciei a operação na casa dos meus pais, que fica em Araruna. Então, eu passei por Araruna, pela principal de Araruna, vindo até chegar no Barro, e no Barro eu comecei a atender ali uns pontos do centro. Inclusive, quando eu passei por Araruna, eu tenho um cliente nosso, que a gente fez até um vídeo com ele, que ele foi o nosso primeiro cliente, ele ainda é cliente até hoje. Quando eu iniciei o provedor, voltando um pouquinho à história de quando a gente saiu puxando as coisas, quando a gente foi fazer o primeiro teste, não funcionou. Não funcionou. Eu botar essa mão na cabeça e fiz, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora para pagar a parcela do Banco Nordeste? A primeira coisa que vem é o que eu vou fazer para pagar, né? E assim, toda a decepção, de um jovem, 19 anos, empreendendo ali, com a euforia de dar certo, e coloquei tudo e não funcionou. Não funcionou. E aí veio aquela decepção, aí eu tive que chamar outras pessoas para entender o que estava acontecendo, para poder colocar para funcionar. Quando de fato funcionou e a gente começou a fazer esse serviço, teve que se iniciar com o pessoal de casa mesmo dar ajuda, né? Era eu praticamente fazendo tudo, fazendo as instalações. Você subindo as escadas, puxando as escadas. E aí a minha esposa também me ajudando, a minha mãe e meu pai, como a gente começou a sede lá, né? Cada um ajudava no telefone. Todo mundo era de algum jeito. Fazendo cobrança, atendendo o telefone, fazendo divulgação, panfletagem. A gente começou a se ajudar para desenvolver, né? Mas aí, como o serviço de telecomunicação, ele envolve estar subindo em poste, tem o risco da parte elétrica, né? A gente não chega na parte elétrica, mas quer queira que não tem um risco. Então eu fiquei preocupado com isso. E mesmo sem ter condições, eu saí procurando uma pessoa para me auxiliar. Uma pessoa que tivesse pelo menos noção de elétrica, né? Para que não encostasse nos cabos, não houvesse algum risco à saúde. A vida, né? Isso. E aí nessa pesquisa que eu fiz, entre as pessoas que eu conhecia, me indicaram uma pessoa que se chama Marcelo. Ele foi o meu primeiro funcionário e ele está comigo até hoje. E a gente começou a nossa história de bicicleta. Era eu numa bicicleta e ele numa bicicleta carregando uma escada de madeira. Numa bicicleta e você na bicicleta. Isso. Essa bicicleta você ainda tem? A bicicleta, mas não. Mas eu acredito que até ele pode ter a dele ainda. Ele tem uma parecida. A gente até tentou achar algumas fotos. Eu posso depois tentar mandar umas fotos que ele tem carregando a bicicleta, a escada na bicicleta, né? Mas a história da Urbaneta, a gente começou de bicicleta. Eu na bicicleta e ele nele, carregando uma escada de madeira, que é muito pesado. Hoje a gente tem uma facilidade enorme, as escadas são de fibra, o pessoal anda de carro. Vai no carro, só fala e sobe rapidinho, né? Bota os EPIs, mas segurança. Há 22 anos atrás a gente não tinha nem condições, né? Nem tinha essa facilidade. Então realmente... Tinha nem EPI, né? Nem existia o nome EPI. Eu tenho uma gratidão enorme com ele sabe disso. Eu disse a ele, ó, se tudo der errado daqui para frente, vai voltar, vai regredindo, vai sobrar nós dois de novo. Mas ele vai ficar junto comigo, porque ele foi o início de tudo, né? Ele me deu... Ele que teve a coragem, né? Junto com você. Ele que teve a coragem de fazer a parte braçal ali, né? E a gente saiu desbravando, saiu puxando o cabo, colocando equipamento e atendendo o cliente. E aí foi mais do que eu esperava, porque assim, as pessoas começaram a entender uma grande vantagem que a gente tinha quando se iniciou. O preço era fixo. Esse foi o nosso grande diferencial. O preço era fixo. Porque a mensalidade na época da conexão era pagada por pulso de tempo que você ficava no telefone. Então, se você passava 1 hora, era um absurdo. Passava 2 horas, era um absurdo. Então, essa tecnologia que a gente começou a trabalhar, que era a internet cabeada, ela não precisava de pulso telefônico. Então, ela funcionava os 7 dias da semana, 24 horas, por um custo fixo. Então, começou a interessar as pessoas.
E aí eu saí instalando, junto com o Marcelo, a gente foi dando suporte, uma planilhazinha de controle financeiro no Excel mesmo, na agenda, tudo braçal. Quando o cliente ligava, a minha internet tá fraca, como é que eu faço? Aí era vocês mesmo que atendiam? A gente que atendia, que tentava entender. A famosa eu presa, né? Isso, eu presa, eu sou tudo da empresa. A gente fazia de forma carga, mas funcionava, né? Tentava ajudar os nossos clientes. Aí vocês foram logo para as empresas, já foram oferecendo às empresas, daqui a pouco os funcionários da empresa já começavam a comprar também. A princípio, a nossa estratégia foi começar a atender o comércio. Atender o comércio, porque a gente via que a necessidade maior era deles, né? E o valor na época de investimento, embora fosse barato, eu acho que eram uns R$70, R$60 mensais, mas há 20 anos atrás, até os comércios não tinham condição de pagar. Alguns comércios não tinham. Não tinha condição de pagar. Então, a estratégia realmente foi começar a atender o comércio. Por isso que a gente começou saindo de Araruna, porque era o local de início, indo até o centro da cidade. Mas, assim, voltando um pouco, para a gente funcionar, um provedor de internet, na verdade, eu gostaria até de explicar como é que funciona a internet. Muitas pessoas, elas têm dúvida de como é que chega a internet, como é que funciona. A internet nada mais é que conexões. E tudo funciona via cabo. Por incrível que pareça, a gente vive no mundo digital, tudo é Wi-Fi, tudo é sem fio, tudo. Mas toda a internet do mundo é cabeada. A gente tem o cabeamento daqui para a nossa operadora é em Recife. Da nossa operadora, ela tem para a operadora dela, que vai cabo submarino, que chega nos outros países, que chega nos Estados Unidos, que chega na Europa, tudo interligado via cabo. Então, internet são conexões. São conexões de uma empresa para outra empresa, de um servidor para outro servidor e de pessoas para pessoas. Então, na época, eu tive já essa dificuldade de uma operadora conseguir atender a gente em Timbaúba e conseguir me atender em Araruna, que eu não tinha como colocar um escritório no centro. Então, eu já comecei a dificuldade aí. E Araruna, nesse tempo, ainda era considerado como... tinha mais terreno que casas. Era mais assim, já uma zona afastada da cidade, né? Isso. Mas aí eu consegui, depois de muita insistência, eu consegui que a Oi, a operadora antiga, me atendesse lá por linha telefônica. E essa conexão a gente distribuía pelo servidor e aí transferia para a conexão para os clientes. Então, assim, voltando a como funciona a internet. Desde aquela época, a internet é isso, é conexão. De todo o tempo. É conexão. Sempre. Eu saí de Araruna, saía me conectando às empresas de Timbaúba. E as empresas mandavam a sua solicitação de conexão até meu servidor e de lá eu encaminhava para o servidor de destino. É assim que se funciona. E a gente foi desenvolvendo. Com isso, foi criando... O meu marketing foi a própria boca a boca, que é o melhor marketing que existe, né? Eu estou precisando, e assim vai. Estou precisando, como é que funciona? Você realmente foi o primeiro. Isso, aqui em Timbaúba. Aqui em Timbaúba você foi o primeiro, aí depois vocês expandiram para outras cidades. Como foi esse período de expansão, de você indo, vendo o que precisava, atendia uma empresa aqui, que essa empresa tinha uma filial em outra cidade. Aí vocês foram começando a abrir em outras cidades. Como foi esse processo? Então, o próprio processo de expansão dentro de Timbaúba já foi um pouco difícil, justamente por conta do recurso, né? Desafiador, né? Por conta do recurso que eu consegui, conforme eu disse, um crédito para iniciar, mas eu precisava de outro crédito para dar continuidade. Porque eu cheguei apenas... investir na inovação também, né? Eu cheguei apenas no centro da cidade. Então, por exemplo, quando clientes me procurando em Mocóis, me pedindo conexão, eu não conseguia atender. Em Timbaubinha, eu não conseguia atender. Porque eu precisava dos equipamentos e distribuindo até chegar nesses bairros. Primeiras expansões que a gente precisou fazer foi dentro da própria Timbaúba.
E aí eu acredito que eu demorei uns 2 anos, mais ou menos, para poder arrecadar. Porque assim, o início de todo empreendedor é difícil. Muito. Né? Muito. O podcast fala exatamente sobre isso. Inícios de pessoas que têm visão, mas há dificuldades que fazem muitos desistir. Eu persisti, não sou melhor do que ninguém, né? Mas eu persisti com todas as adversidades que foram surgindo. Eu fui persistindo porque eu sabia que iria dar certo. Uma hora chegava e dizia assim, deu certo. Mas as dificuldades que vinham aparecendo, e principalmente a financeira, para você poder se expandir, era muito grande. Então eu tive que ir dando tempo. A receita que entrava era simplesmente para reinvestir e pular mais um degrau. E no próximo passo... Isso. Reinvestindo dentro do próprio negócio. No próximo bairro. E assim eu fui fazendo. Eu consegui sair de lá de Araruna, acho que com uns 2 anos de empresa. Aí a gente veio para o centro, na Vila Operária ali, a gente se estabeleceu, botou um escritório. Ali foi o primeiro escritório fora da sua... Isso, o segundo, na realidade, né? O segundo escritório já vindo no centro, aí a gente já conseguiu fazer um investimento numa moto para facilitar... A carregar a escada. Isso, a escada ainda permanecia com o Marcelo de bicicleta. Mas como eu precisava ir fechar um contrato, dar um suporte, então a moto já surgiu aí com esse objetivo, né? Então eu comecei, depois de 2 anos, comecei a expandir dentro de Timbaúba. E aí começou a trazer a inclusão digital para as pessoas. Quer queira que não, foi isso, porque dá a oportunidade de todas as pessoas acessarem a internet. Então nós saímos... Não só o comércio, que foi a princípio, né, onde a empresa nasceu, não só o comércio ter internet, mas também os comerciários, os vizinhos, os amigos, e aí foi montando em todos os bairros essas conexões. Isso, aí a gente saiu no boca a boca, o pessoal pedindo, tinha a lista de espera, porque eu não conseguia atender todo mundo, né? Então, a partir depois que a gente começou a progredir mais, se estabelecer, colocar um escritório, aí começamos a contratar mais funcionários para poder dar uma ajuda. E aí foi melhorando os equipamentos, a gente saiu se desenvolvendo para que depois que Timbaúba, porque assim, o objetivo sempre foi Timbaúba. As outras cidades foi depois que a empresa já estava estabilizada. Isso em que ano, mais ou menos, que você começou a expansão para outras cidades? Nós começamos aqui em Timbaúba em 2003, eu acho que em 2008, 2009, uns 5 anos, 6 anos depois. Começou a expandir para outras cidades. 5, 6 anos depois que a gente começou a expandir. Aí começamos a atender Ferreiros, as cidades mais próximas aqui, né? A zona rural aqui de Timbaúba. Qual foi aquele momento que você disse assim, agora eu venci, agora eu consegui o que eu sempre soube que a Urbanet ia ser? Quando foi esse momento assim que você deu esse estalo, né? Vamos falar assim. Então, depois que foi passando os anos, a gente foi expandindo dentro de Timbaúba, expandindo nas zonas rurais, né? A gente atende as zonas rurais de Timbaúba. Das cidades circunvizinhas, fomos para Aliança, aí fomos para Nazaré da Mata, fomos para Camutanga. Quando eu me vi que a gente mudou de sede, a gente conseguiu adquirir de forma própria, né? Fizemos um investimento, aonde é o prédio hoje da Urbanet. Compraram aquela casa, era uma casa antiga. Isso, uma casa antiga, uma casa centenária. Até eu fiz questão de manter a estrutura da fachada dela, por ser uma casa centenária, pelo ambiente ali da praça, né? Que todas as casas são naquele estilo, a gente manteve aquilo ali. Então, quando eu me vi com a Urbanet com um ponto próprio, e a gente com 50 funcionários já trabalhando, já tendo agora, mudando a ficha, já tendo carro, né? Já tendo escadas apropriadas, já tendo equipamentos para os técnicos poder funcionar. Os EPIs. Os EPIs, né? A questão de segurança. Mudamos os servidores, colocamos algo mais robusto, a tecnologia. Mais ou menos aí a gente viu que a ficha caiu, né? Que deu certo. Agora eu senti que deu certo. Foi nesse momento que você... Porque é desafiador. Todo ramo ele é desafiador. Todo ramo. E todo começo é desafiador. Mas
tecnologia, ela tem algo específico, muda muito rápido. Tecnologia muda muito rápido. Todo o tempo, né? De um ano para o outro, existiam equipamentos que para a gente já estavam em desuso. Os equipamentos também que ficam na ponta do cliente ficavam em desuso. Os equipamentos que ficavam externos ficavam em desuso. Então, praticamente nessa história de 22 anos da Urbanet, a gente fez um provedor umas 4 vezes, do zero. Porque teve que refazer toda a estrutura por conta da mudança da tecnologia, mudança da velocidade. Se você, aquelas pessoas que acompanham desde cedo a internet, vê que antigamente só existia texto. E o texto era um texto de jornal, um texto preto e branco que tinha lá a notícia. Depois começou a ter cores. Aí, para isso, precisava de mais dados, precisava de servidor mais robusto. Com pouco tempo de ter o texto colorido com imagens, começou a surgir alguns vídeos. Aí já começou a necessidade de mais banda, de mais melhoria no servidor, de melhoria na comunicação. Como eu disse, a internet, são conexões, é como se fosse uma estrada. Então, a nossa estrada, a gente precisa estar sempre asfaltando ela, duplicando, colocando vias de acesso, colocando outra opção de backup para que os carros, que são os clientes com seus equipamentos, possam fluir nessa estrada. E cada um decida do melhor caminho que quer seguir. A internet é isso. Você faz uma solicitação na sua empresa, eu preciso me conectar com a empresa X. Eu distribuo o caminho. Então, a gente tem que fazer o melhor caminho. Esse melhor caminho é que é o desafio da tecnologia, porque ele muda muito rápido. Depois dos vídeos, começou a surgir vídeo em HD, vídeo em streaming. Danilo, teve um período que vocês instalaram uma antena no lugar mais alto, né? E como foi eu lembro... quando a gente começou também a empresa e a gente foi atrás de ter a internet com vocês, e eu lembro que vocês estavam instalando uma antena para ter uma melhor conexão. Como foi? Existia isso mesmo, essa antena? Então, o provedor ele passou por vários processos, inclusive processos tecnológicos nesse período, né? A gente começou via cabo, só que o cabo eu não conseguia atender por conta da distância em todos os cantos. Eu não conseguia atender um bairro distante, eu não conseguia atender uma zona rural. Então foi aí que a gente começou a fazer investimento em torres, né? Realmente a gente distribuiu algumas torres aqui em Timbaúba, em outras cidades, na zona rural, para que houvesse a conexão agora via rádio. De uma conexão de um ponto a outro e lá, quando chegasse nesse ponto, fizesse a distribuição. Então, a gente já mudou a tecnologia daí. Iniciou com cabo, foi para o rádio, voltamos para o cabo, porque ele se tornou mais estável e mais seguro, né? Por conta da tecnologia em si. E depois passamos para a última etapa que estamos até hoje, que é a tecnologia de ponta que ainda existe, que é a fibra óptica. É a fibra. Isso. E qual o diferencial que a Urbanet tem para os clientes, para você ter a quantidade de clientes que você tem, de ter essa qualidade no atendimento? O que vocês fazem? Eu posso perguntar assim, Danilo, o que é o diferencial da Urbanet para os clientes? O que faz os clientes comprarem o Urbanet e não outro provedor? Então, a gente primeiro tem um slogan na empresa que fala que o Urbanet é mais que internet, né? A gente tem como objetivo, isso aí já é a nossa empresa é toda uma família. Nós vendemos conexões para as pessoas. A primeira conexão que existe é entre os seres humanos. E toda a nossa empresa são conectadas como uma família. O nosso diferencial são as pessoas. É o nosso atendimento. Porque, assim, antigamente era difícil realmente se colocar um provedor de internet. Era difícil, era desafiador. Não existia um parâmetro de como funcionava um provedor de internet. Existia a internet de escada, existiam alguns provedores em cidades maiores, mas aqui para a nossa região era algo desafiador. Inclusive, muitas pessoas da cidade que trabalhavam com tecnologia foi perguntar: será que isso vai funcionar mesmo? Por que fulano não colocou para fazer? Porque esse menino que ninguém sabe quem está colocando e vai dar certo. Então, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? É engraçado, né? Aí essas mesmas pessoas que falaram lá atrás, será que isso vai dar certo? Isso não é um golpe, isso é mentira desse menino. Um menino de 19 anos inventando uma história dessa. Essas mesmas pessoas, hoje ainda existem e dizem assim,
Danilo, eu sempre soube que iria dar certo. Já passou por isso? Sim, com certeza. Então, assim, no passado realmente é difícil. Hoje, por exemplo, se qualquer pessoa que tiver um investimento alto, quiser fazer um investimento em provedor, ele vai comprar fibra ótica, ele vai comprar servidores, ele vai comprar os equipamentos de ponta, mas ele não vai comprar o know-how que a gente construiu. Ele não vai comprar a experiência que a gente adquiriu. Ele não vai conseguir comprar a equipe, que esse é nosso diferencial. Desde que o funcionário, os mais novos estão entrando, eles começam a entender que a nossa preocupação está com o cliente. No entanto, que nós criamos há pouco tempo, mas assim, vai fazer um ano, criamos um setor específico de experiência do cliente para focar e escutar e tentar trazer melhorias para o cliente. Porque, assim, grande problema... É um setor de qualidade que vocês têm ou é uma experiência mesmo com o cliente? É experiência mesmo com o cliente. A grande dificuldade, Márcia, que nosso país ele vive é porque a educação digital ela não chega nas pessoas. Educação digital. A educação secular já é difícil, imagina a digital. Então, muitas pessoas não sabem como funciona a internet, por que dá problema, e sempre recai no final que o culpado é o provedor. Né? Existe o equipamento do cliente, que são, hoje em dia, a maioria das pessoas usa smartphone, não usa mais computadores, né? Então, tem o equipamento do cliente, tem o equipamento do provedor, tem os servidores da ponta, tem aonde a pessoa está acessando. Então, a gente criou esse setor justamente para ajudar as pessoas a melhor entender como funciona a internet, como a gente pode auxiliá-la e como ela pode melhorar a sua conexão para o seu dia a dia. E isso, de fato, é uma inclusão digital, porque a gente se preocupa, por exemplo, com idosos. A gente se preocupa com idosos. A gente faz visita à lá de idoso para explicar a eles como é que funciona a internet, como é que a gente pode melhorar a conexão, como é que ele pode falar com o neto, como é que ele pode falar com o filho. Porque provedor é isso, é conexão. Então, nosso foco, a gente fugiu da conexão digital. Conexão digital é obrigação nossa, estar atento à tecnologia, estar investindo na tecnologia para trazer a tecnologia na ponta. O nosso grande desafio é fazer com que os nossos clientes eles entendam como funciona a internet. A gente sempre deixa claro, a gente não vende algo que não vai existir. Por exemplo, dizer assim, a nossa internet nunca vai cair. Se eu disser isso, eu estou mentindo. Porque não depende do provedor de internet. Existem vários fatores. Uma pessoa está cortando uma árvore, aí vai lá e corta o cabo que está exposto. Faltou energia aqui na nossa região, falta muita energia. Quando falta energia e volta, os equipamentos travam, aí parou a internet. Muitas das vezes... Quando você vê que falta energia, começa os telefones a tocar, né? Isso, Muitas das vezes, o problema está, às vezes, no servidor onde a pessoa está acessando. Muitas empresas, por exemplo, acessam para ter as informações no Gov ou nas prefeituras. E muitas vezes esses servidores estão com problemas, estão congestionados, estão parados. Aconteceu uma vez, por exemplo, que o Google parou os servidores dele no mundo inteiro. Quando não funcionou, já disse, eita, parou aqui a conexão. Então, assim, o nosso objetivo é treinar os nossos colaboradores a entender de pessoas. Esse é o primeiro passo. Depois que ele entende de pessoa, eles têm como obrigação entender de tecnologia, para ajudar as pessoas a usarem a tecnologia da melhor maneira. Da melhor forma, que seja bem atendido, que consiga se conectar com outras pessoas, né? E essa ideia que você falou da preocupação com idosos, isso é muito importante, porque muitos idosos, eles meio que ficaram excluídos por muito tempo, até eles dizerem assim, não, eu vou ter que conseguir fazer alguma coisa, senão vou ficar sem conseguir falar com o neto, com filhos, né? Então, esse trabalho que vocês fazem é muito importante. Sim. É um trabalho, chega a ser um trabalho social. Não só é um trabalho de ser recorrência, de ser o financeiro, mas é realmente um trabalho social, de transformação de pessoas, de vidas. Inclusive, a gente estava conversando aqui em off antes, falando sobre a linguagem de sinais, né?
que o podcast está sendo transmitido também na língua de sinais. E lá nós temos funcionário que fala em língua de sinais. Para ter essa inclusão. Para ter essa inclusão das pessoas que têm a necessidade da tecnologia. E hoje, assim, a tecnologia, ela é essencial para a vida de todo mundo. É claro que tem muitas coisas perigosas na tecnologia, né? Que é também um dos projetos que a gente estamos implementando, é trazer para os jovens o perigo que há por trás da tecnologia. Trazer para os empresários o perigo que há por trás da tecnologia. Quantos roubos de senhas, de servidores, né? Pessoas sendo prejudicadas por conta da internet. Então, ela não só tem a parte positiva, né? Ela traz desenvolvimento, ela traz conexão entre as pessoas, entre familiares, mas ela tem os perigos por trás. E nós também nos preocupamos com isso, em explicar como é a segurança digital. Por isso que o slogan não é só apenas um provedor, né? Isso, é mais que a internet. A gente se preocupa em explicar para os pais o perigo que os filhos correm a utilizar, a deixar eles livres com a tecnologia. Essa é a nossa preocupação, esse é o nosso grande diferencial. Por isso que aí eu digo, isso aí o dinheiro não compra, não vai comprar essa experiência, não vai comprar esse know-how que a gente criou com toda a nossa equipe com essa mesma mentalidade. E essa experiência que o cliente, que é o Banet, tem com vocês. Essa experiência de você ter esse cuidado, deixa aqui travado, não libera essa internet para teu filho que só tem 10 anos. Inclusive, nós temos lá na Ubanet uma sala de treinamento. Eu lancei essa sala 3 meses depois chegou a pandemia. A gente passou um período sem conseguir utilizá-la. É uma sala realmente de treinamento com uma lousa digital. O objetivo que ela foi criada é justamente trazer a inclusão digital sem custo nenhum para todos os nossos clientes, de toda a faixa etária, de criança, de idosos, de pessoas com necessidades especiais, para explicar como a internet funciona e como você utilizar da melhor maneira, tanto na questão de segurança, né, quanto na questão de aproveitar mesmo, desfrutar da tecnologia, que tem muita coisa boa na internet. E a pessoa não tem noção. Acha que é só um provedor que puxa os fios, vai lá, puxa os cabos e entrega a internet. Quando chove, quando cortar uma árvore, cortou o fio, saiu a internet, aí você vai lá, liga e vocês vão identificar o que é o problema para poder trazer a solução para o cliente, né? Isso. Então, é muito mais além. O que você está trazendo é muito mais além. É porque o seu colaborador, ele entende a necessidade do seu cliente. Isso. Né? Então, é esse que faz o diferencial da Ubanet. Às vezes, por exemplo, a pessoa fecha uma internet e a dona da casa, ela diz assim, olha, eu não quero esse equipamento que fica à mostra. Ela quer esconder debaixo do armário para a casa dela ficar bonita, né? Só que o equipamento que a gente está falando é o roteador, que ele precisa ter as antenas dele para transmitir o sinal. Aí muitas das vezes a dona da casa não quer colocar isso aí vai lá para a cozinha e quer acessar a internet e não consegue funcionar, porque é uma comunicação, conforme eu disse, é uma conexão, né? O equipamento manda o sinal e o seu equipamento manda o sinal de volta. Se eu falo e você não me escuta, não existe uma comunicação. Tem que eu falar e você escutar. Então, os equipamentos têm que estar o mais próximo possível. Então, isso a gente começa a treinar os nossos colaboradores que vão até a residência a explicar da melhor maneira do cliente. A gente tem vídeos explicando isso. Tem software que mostra através de sinais sonoros para ela explicar. É a mesma coisa de uma luz, né? A gente não coloca apenas uma luz na nossa residência. A gente tem que colocar uma luz na sala, uma luz na cozinha. E aí, o interruptor. Então, assim, é a mesma coisa hoje com a tecnologia, porque a necessidade das pessoas mudaram. Elas querem usar a internet na sua área de churrasco, querem usar no terraço, querem usar na sala, no quarto. E aí você entra no quarto, fecha a porta e às vezes a internet não funciona. E aí a culpa é do provedor. É do provedor. O Ubanet tá ruim, tá lento. E muitas das vezes é apenas a colocação do equipamento. Por exemplo, a telefonia móvel. Quando a gente vai na estrada, o telefone está funcionando. Em determinado ponto, para de funcionar. E aí ele só volta a conectar
em outra cidade ou um pouco mais distante. Porque são conexões. Você fugiu daquela antena que estava ali atendendo e perdeu o sinal. A mesma coisa é dentro de uma residência. Você tem o sinal da internet chegando até o roteador que a gente coloca. Só que esse roteador ele tem limitação, igual a uma luz. A luz ela não vai servir para toda a casa. Ela tem que ser expandida para clarear toda a casa. Então, a conexão da internet é a mesma coisa. A gente não consegue ver, a olho nu é uma transmissão invisível do equipamento, mas o nosso equipamento ele tem que conseguir enxergar. Então, quando as pessoas, por exemplo, entram dentro do quarto e fecham a porta, existe uma barreira ali do sinal chegar. Então, já tem exatamente isso. Já tem uma dificuldade. Vai para a área do churrasco, se expandiu. Então, pensando nisso, a gente também começou a lançar produtos para que o cliente, a empresa, tenha conexão na casa toda. Sem perder a mobilidade. Ele pode estar na sala, pode estar no churrasco, pode estar na cozinha, que vai poder funcionar. Só que esse é um trabalho que a gente, de inclusão digital, de educação digital, de explicar às pessoas, olha, é assim que funciona, porque os clientes eles querem que apenas funcione. Não sabe como é que funciona, mas quer que funcione. Então assim, a gente tem esse trabalho de explicar, olha, a tecnologia, ela funciona dessa forma. Ela precisa dos equipamentos estarem mais próximos do seu. O seu equipamento também precisa... Às vezes a pessoa não tem condições, né? E tem um equipamento um pouco mais antigo, e aí ele não se atualiza, não consegue receber com o melhor sinal. Então, tudo influencia na tecnologia. A internet se tornou tão indispensável e como a Urbanet busca se aproximar cada vez mais dos seus clientes, trazendo essas inovações... Então, a parte de internet indispensável, o mundo inteiro viu na pandemia. Foi. Porque as pessoas, elas tiveram que sair das suas empresas, as crianças tiveram que sair das escolas, para estar todo mundo dentro de casa preso e precisando usar a internet. E aí foi que a gente conseguiu fazer um trabalho de explicar como funcionava a melhor maneira possível, porque a necessidade aumentou. Geralmente, isso é estatístico, tá? A gente tem um pico de conexão mais ou menos entre 9 horas a 11 horas da manhã, que é onde as pessoas estão começando a utilizar, as empresas estão funcionando tudinho. Depois disso, o pico é de 6 horas da noite. Porque as pessoas estão chegando em casa. Estão chegando em casa e estão começando a utilizar, estão começando a ligar sua televisão, botar seu Netflix, acessar redes sociais, escutar um podcast e assim por diante. Na pandemia não existia isso de horário, era sempre. Porque os pais precisavam trabalhar, estavam trabalhando de casa. A criança precisava estudar, estava estudando de casa. Então isso era praticamente 24 horas. Então a gente viu que aí a internet realmente, no mundo inteiro, mostrou-se indispensável. Era através dela que a gente se comunicava com os nossos parentes. Fazíamos negócios, né? As empresas mantinham os colaboradores em contato, né? Porque todo mundo foi trabalhar em home office, pelo menos a maioria. Então, nesse período da pandemia, foi se mostrado para o mundo a importância da tecnologia. Da tecnologia. E aí mostrou uma outra lição, que coisas que, por exemplo, a maioria dos empresários, eles têm essa dificuldade de perceber que precisa investir em tecnologia. Precisa fazer a sua parte, né? Porque, como eu disse, um provedor de internet é como se ele desse uma via de acesso. A gente está lá pavimentando as estradas, melhorando sempre essas estradas. Para caminhar. Fazendo outros atalhos para você chegar no melhor caminho possível. Mas o carro é do cliente. O carro é do cliente. Então, se eu der para você uma pista duplicada para você andar num carro que ele só vai a 50 km por hora, ele só vai a 50 km por hora. Não existe mágica. Então, se você tem um equipamento melhor que vai fazer com você andar a 150, 200 km por hora, vai andar. Porque a pista está disponível para isso. E seu equipamento está disponível para isso. Então, assim, também trouxe uma lição para quem usa a tecnologia, que precisava, quer queira, quer não, investir num roteador melhor, num equipamento melhor, num computador melhor para o filho poder estudar. As empresas começaram a ver que precisa fazer esse investimento. Por incrível que pareça, infelizmente, ainda hoje, muitas pessoas, por exemplo, fazem reformas e pensam em tudo, tanto numa casa quanto na empresa. Pensa em tudo.
Eu vou botar lâmpada de LED, eu vou colocar tomada em tudo que é canto, eu vou colocar torneira no jardim, menos na internet. Porque ela acha que, por exemplo, o provedor ele teria como obrigação de colocar um equipamento e vai atender toda a sua casa. E não funciona assim, né? Precisa se fazer um projeto, precisa distribuir a melhor maneira de conexão. Então, desde a pandemia para cá, houve esse alerta para todo mundo, que é indispensável, né? A conexão é indispensável. Muito bem. Bem esclarecedor, e a gente precisava entender o que funciona. O setor de tecnologia, ele muda rápido, muito, né? Então, assim, como vocês, o Banete, acompanham essas inovações? Você já falou da fibra de ótica e essas novas demandas do mercado. Como você vê hoje a Ubanete daqui a 5 anos? Como vai estar o Banete daqui a 5 anos? Então, a gente tem que estar sempre investindo em conhecimento. Não adianta ter a tecnologia se a nossa equipe não souber dominá-la e ajudar as pessoas a entender. Então, já iniciando conosco, nossa equipe está sempre em treinamento. Treinamento de atendimento ao cliente, inclusive aqui no CDL, a gente traz os colaboradores, né, para se qualificar. E em caráter técnico também. Inclusive, na data de hoje que esse podcast está sendo gravado, eu tenho 2 funcionários em Natal fazendo um treinamento técnico, né, de um órgão que é internacional, para que eles possam ter a capacidade de identificar, porque assim, o provedor, ele tem uma exigência pela legislação muito grande, né? A gente tem que ter cuidado com os dados que é trafegado lá. LGPD. Isso, a lei de proteção de dados. A gente tem que ter essa proteção também. A gente tem que ter sempre buscando, por exemplo, trazer os conteúdos para mais próximo da gente, falando da estrada novamente. Se você quer buscar um caminho para chegar até o Google, a gente consegue trazer o Google até Timbaúba, deixar um servidor aqui para que o caminho seja mais rápido. Então, temos que estar sempre nessa evolução. E fazemos isso com treinamento, participando de eventos, né? A gente faz parte de uma associação de provedores, que tem eventos em São Paulo, tem eventos distribuídos no Nordeste também. Então, a gente está sempre participando, conversando com outros colegas de profissão. Levando o seu time também para se capacitar. Isso, Não adianta eu estar capacitado e o time não, né? Então, a gente está sempre levando a equipe para esses treinamentos. E também investindo na tecnologia, né? O que está acontecendo no mundo, a gente escuta bastante podcast, participa de fórum, participa de associação, visita outros provedores para trocar o network, né? Para conversar o que é que eles estão fazendo, o que é a melhoria. A gente visitou vários provedores, a gente teve uma vez que tiramos 15 dias para ir para São Paulo e no interior de Minas Gerais, saindo visitando os provedores, conversando com eles, vendo como é o dia a dia, o que é que eles estão pensando para frente, a tecnologia. E antenado às mudanças. Por exemplo, nós estamos entrando na era da inteligência artificial, né? Tudo já está no ar, tudo. E aí é uma dificuldade que as pessoas vão ter. Voltando à minha fala, né, da educação digital. Muitos colaboradores de todos os segmentos já estão começando a ficar com medo. E o que a IA vai fazer? Será que ela vai tomar minha vaga de trabalho? E a gente vai ajudar as pessoas a entender que a IA ela funciona melhor se o ser humano souber dominar ela. Desse modelo. Complementando sua fala, a IA ela veio para ajudar o ser humano a agilizar muitos processos. Sim. E aí eu ainda digo que muitas pessoas têm esse medo, mas a gente, daqui a 5 anos, a gente vai dizer assim, meu Deus, como é que eu não tinha IA antes? Como hoje a gente fala do celular. Sim. Como é que a gente ia para um orelhão, quem mais antigo aí vai lembrar o que eu estou falando, como é que a gente ia para o orelhão com a ficha, botava a ficha, fazia uma ligação para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para onde fosse, e você, através de uma ficha, tinha aquela conexão de fios, de cabo, de tudo, e falava com aquela pessoa no telefone. E aí veio o celular, né? Então, o celular, onde existia um ser humano, uma célula viva, existe o celular. Então, assim, como é que a gente não tinha o celular? Hoje você não consegue sair de casa. Não. É como se o celular fosse parte do seu corpo, né? Então, a IA, eu imagino, já vi
vários podcasts, também já assisti várias palestras sobre a tecnologia, e a IA, ela vai acontecer isso com a gente. A gente diz assim, caramba, como é que eu não tinha a IA antes e hoje eu só consigo trabalhar se for com a IA? Então, eu vejo esse medo das pessoas, porque a gente no celular já tem tudo para dizer. A gente só pergunta isso, isso e isso, faz isso, isso, isso. Ela não dá uma frase, ela dá um livro para você, uma bula de remédio. Ela diz tudo. Então, assim, é um pouco assustador, sim, mas vai ficar tão natural que a gente vai sentir falta quando dizer assim, como assim que a gente não teve isso antes? E nosso desafio como empresa de tecnologia é justamente ajudar as pessoas a entender. Muitos acham que a IA vai tomar conta. Aí eu escutando um podcast do segmento, explicou o que é que o ser humano já foi capaz de fazer até agora. Muitas coisas. Muitas. A mente humana, ela criou, inclusive a IA foi criada por uma mente humana. Toda a tecnologia. A IA é um absurdo, é uma inteligência fora do normal. Por isso que ela é uma inteligência artificial. Aí o podcast falou, agora você imagina uma mente humana dominando uma IA. Esse é o objetivo, não tomar a vaga das pessoas, não tomar a capacidade das pessoas de aprendizado, e sim ser um auxiliar. De uma forma mais rápida, né, para as empresas, de uma forma mais espontânea, de uma forma mais inteligente. Então, nós temos esse desafio também como empresa, de ajudar o comércio, ajudar os nossos clientes a usar a tecnologia da melhor maneira possível. A gente está atento a tudo. Antes da IA, começou a surgir a internet das coisas. Tudo é com internet. Geladeira, com internet. Fogão, com internet. Cafeteira. Quem nunca ouviu falar em Alexa? Alexa, desliga a luz, acenda a luz, liga a TV. Abra a cortina. Isso tudo é internet das coisas. É tudo conectado. Então, as empresas precisam também implementar isso. Esse até é um pedido que eu faço para todos os clientes. Se tiver dificuldade com tecnologia, a gente está à disposição para auxiliar. Porque se você precisa de um problema elétrico, você chama um eletricista. Você está com problema na água, você chama um encanador. Cada um tem sua especialidade. E muitas vezes as pessoas querem entender de tecnologia e começam a fazer alguma gambiarra, vamos assim dizer, achando que vai funcionar, achando que vai dar certo, e não dá. Porque precisa entender de fato o que pode ser usado, o que não pode, o que a automação ela pode ser útil para o seu segmento e o que não pode. E o que é que, por exemplo, a IA ela vai ajudar ao comércio, ajudar as pessoas a se desenvolverem melhor. E veio para ficar, viu? Sim. A IA veio para ficar, ela não vai embora, não. Ela vai vir e nós, seres humanos, vamos dominar isso aí e vai ser aquilo que eu disse. Como é que a gente não teve há mais tempo? Sim. Foi feita uma pesquisa, né, que daqui a mais ou menos 2 anos, as pesquisas que vão ser feitas através de IA, por exemplo, um ChatGPT da vida, vai ser maior do que está sendo feita hoje no Google. Porque as respostas já vêm mais prontas, né? Já vem mais preparada, mostrando a força da tecnologia. Já vem uma resposta grande. E é engraçado, quando você faz a pergunta, né? E ela vai te responder, ela diz assim, você me perguntou isso. É engraçado. Não, mas eu quero saber disso. Ah, agora eu entendi. Você quer saber disso e disso. Aí começa transcrevendo, você vai ficando assim, e meu assim, Deus. ela começa a entender mais de você do que você dela. Então, ela começa a perceber os seus gostos, o seu estilo de pergunta. E aí, ela vai se preparando. Cada IA, ela vai ser personalizada para cada ser humano. Então, ela vai lhe dar a resposta, vai lhe dar as pesquisas baseadas já no seu gosto, no que ela conheceu de Márcia. No que já entendeu de você. Isso, de como é que você gosta das coisas. O estilo tem até estilos de resposta. Tem. Né? O público certo, para o segmento certo, ela vai começando a entender. Então, isso aí veio para ficar. E a Albanet está preparada para ajudar os clientes a usarem. E como vocês, além de buscar esses conhecimentos de capacitação, treinar seu time, como você enxerga isso? Como vai estar o Albanet realmente daqui a 5 anos? Eu não diria nem 5 anos, 3 anos, porque hoje está muito
As coisas estão evoluindo muito rápido, né? Tecnologia, eu não consigo dizer nem o que vai acontecer o ano que vem, porque é muito rápido. É muito rápido. Mas, assim, a essência da tecnologia é a conectividade, né? É como a conexão dentro da casa do cliente. Você tem uma ideia de estatística nossa. 90% dos suportes que a gente recebe dos clientes, 90%, o problema está dentro de casa. Ou dentro da empresa. Os outros 10% é para fora. É um fator externo. Isso, é um fator externo que aí às vezes foge do nosso controle, que tem vários, né? Desde, como eu disse, um caminhão bater e torar um fio, o servidor de onde está acessando parar, um ataque de hacker, acontece com até certa frequência. Então, existem vários fatores externos que podem acontecer com a internet parar. O resto está interno. Às vezes localização, às vezes o equipamento, às vezes um travamento que acontece com frequência. Então, essa tecnologia, ela não vai mudar muito a longo prazo. Essa de estar dentro da residência hoje, chegando com fibra ótica, entregando com roteador, de melhoria, porque já temos uma, vamos dizer assim, uma potência muito grande para que os clientes possam navegar com a facilidade. Eu acho que o que vai mudar mesmo são os agregados, feito a IA, a internet das coisas. Você vai sentir uma necessidade maior de uso. Antigamente você tinha um dispositivo usando, era o celular. Aí agora você começou a sua família crescer, você tem os filhos, as crianças já precisam, aí já começa a ter para assistir os desenhos. Antigamente você assistia a desenho na TV, se esperava o momento certo de passar. Eu estava até conversando com as minhas filhas, a gente relançaram a Turma do Chaves no streaming. E eu comecei a assistir com elas. E eu expliquei para elas, olha, na minha época, da idade delas, a gente tinha que esperar a hora que só passava de meio-dia, de 6h30 da tarde, no SBT. Tinha que esperar esse horário para assistir. Para assistir. A programação a facilidade da tecnologia faz com que você assista a qualquer hora que você quiser. E tá todos os episódios lá disponíveis. Então, assim, essa necessidade das pessoas é que aumentou. O filho, aí surge a necessidade, por exemplo, de você querer automatizar as coisas, colocar, por exemplo, um ar-condicionado para ligar, você chegar em casa, o ar já está ligado, aqui a região nossa é muito quente, as lâmpadas se desligarem no horário está podendo gastar muita energia. O portão. Então, assim, tudo automatizando, se necessita mais dispositivos conectados, se necessita melhoria tecnológica. Mas não vai fugir, pelo menos nos próximos 2 anos, da tecnologia que já existe. Qual conselho você daria para quem quer empreender e quem quer empreender nesse segmento da tecnologia ou que quer empreender de uma forma geral, qualquer tipo de empreendimento? Qual é o conselho que você daria para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento? Então, para mim, empreender, ela tem pelo menos 3 palavras aí que se enquadram. Primeiro, você tem que ter a visão, né? Infelizmente, muitos tentam colocar um negócio porque o do vizinho deu certo. E tem tantas oportunidades, né? A gente está no interior, se você parar um pouco para pesquisar... Eu coloquei o provedor pesquisando na internet há 22 anos atrás. Como funcionava. E olha que não tinha nem Google. Não tinha. Como funcionava. Tem tantos modelos de negócio, então a primeira coisa que o empreendedor tem que ter é visão. É visão de como ele pode colocar aquilo e dar certo, mesmo a gente estando aqui no interior de Pernambuco, mesmo estando numa cidade razoavelmente pequena. O segundo passo é coragem, né? Porque muitos até têm a ideia, mas não têm a coragem de dar o próximo passo. E vários outros passos. E aí o terceiro é a persistência. Porque alguns têm a visão, têm até a coragem de iniciar, mas na primeira dificuldade desistem. Então a persistência é o terceiro fator e talvez o mais importante, né, que todos os empreendedores que passaram aqui nesse podcast, eu acho que acredito que falaram a mesma coisa, que passou momentos que queriam desistir, né, que não via o caminho, mas a persistência fez com que o resultado final desse certo. Então, em resumo, para você empreender, ter visão,
coragem e persistência. Então, esses 3 pilares que esse é o segredo do Danilo, viu, gente? Danilo, recentemente, né, fizemos uma feira do empreendedor aqui em nossa cidade e vocês foram o provedor oficial, patrocinador oficial da nossa feira. E vocês eu sei que vocês fizeram um investimento para trazer um equipamento para atender todas as pessoas que estavam na feira. Né? Como foi esse momento na empresa também? Porque eu sei que vocês já fazem vários eventos aí fora, nas cidades circunvizinhas, em parceria com várias outras empresas. Como foi esse evento especificamente? Uhum. Primeiro, agradecer o convite que a gente teve de participar da feira, foi show de bola, né? A gente teve a oportunidade de conversar esses assuntos aqui com os nossos clientes, falando sobre tecnologia e trazendo alegria, né? A gente sempre foca nos eventos, além da tecnologia, trazer as brincadeiras. Você até participou lá, eu vi na gravação com o Rogério, que é nosso parceiro. Então, a gente faz essa caravana espalhada pelas cidades, pensando, além da tecnologia, em trazer um pouco de diversão para as pessoas. Agora, falando de tecnologia, é exatamente o assunto que eu comentei com você, de existir o equipamento apropriado para isso, né? Antes da gente colocar lá, eu perguntei a estimativa de quantas pessoas vão passar. Esse é a grande dificuldade das pessoas entenderem tecnologia. Às vezes tem um roteador que na configuração de fábrica dele, diz lá, só aguenta 5 dispositivos. Aí a pessoa tem uma televisão, 2 celulares, uma geladeira, seja lá o que for de dispositivo espalhado, passou pelos 5. Até aí tudo bem, tá funcionando. Aí ele inventa de fazer uma festinha. Aí chegam os parentes todos. Aí final de semana a mãe convida os filhos para ir lá almoçar. Aí de 5 dispositivos passou para 15. Aí o equipamento não aguenta. Aí vai ficar lento. Aí volta a história, aí a culpa é do provedor. Eita, tá lento, por quê? Mas porque o equipamento não foi apropriado para isso. Então, por exemplo, quando a gente foi para a feira de empreendedor, eu já perguntei quantas pessoas se estima se passar pela feira, para que a gente pudesse colocar um equipamento compatível, né? Uma tecnologia compatível para atender todo mundo. E foi um sucesso, deu certo e as pessoas puderam aproveitar. Além da feira, a conexão da internet. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso podcast e temos um jogo de palavras, Danilo. Para a gente, de uma forma leve, inspiradora, a gente concluir esse nosso podcast, eu vou dizer uma palavra e você pode transcrever essa palavra da melhor forma de que você entenda o que ela significa para você. Né? Então, a sua mente, o que vier primeiro na sua mente, você fala. Ou pode ser em outra palavra, ou pode ser numa frase, no contexto que você queira se expressar melhor. Podemos começar? Podemos, sim. Deus. Então, primeiro eu queria explicar e falar no nome dele, que está registrado na Bíblia, que o nome de Deus é Jeová. Né? Deus é um título de poder. E Jeová, para mim, é esperança. Eu confio na esperança de um mundo melhor para todos nós. Família. Família é o essencial. É a melhor conexão. Eu trabalho com conexões. A melhor conexão que existe é o nosso porto seguro. É chegar em casa e saber que tem pessoas que torcem por você, que lhe acompanha, que lhe ama e que está no bom e no ruim. Filhos. Filhos, para mim, é a melhor herança, um privilégio que eu tenho. Eu tenho 2 meninas, né? Faço tudo por elas, pelo bem delas, pelo futuro delas. A mim é tudo. Amor. Amor é o que move o ser humano. Infelizmente, as pessoas têm perdido o amor entre as pessoas, né? O amor não é só de um relacionamento de casal, é um relacionamento de família, é um relacionamento de amigos. É ela que move todas as conexões entre casais, famílias, amigos e assim por diante. Tempo. Tempo é ouro, né? Nós precisamos usar da melhor maneira possível. Somos empresários, trabalhamos no comércio. Precisamos dedicar tempo às nossas empresas, mas precisamos dedicar tempo também à nossa família, precisamos dedicar tempo a Deus, aos nossos familiares. Então, para mim, tempo é equilíbrio. Propósito. Então, o propósito é continuar
ajudando as pessoas através da tecnologia, através das conexões, a, quer queira, quer não, trazer algo de benefício que a internet ela faz, de aproximar as pessoas de um futuro melhor. Porque através da internet você consegue pesquisar, você consegue estudar, você consegue aprender outro idioma, você consegue empreender. Então, meu propósito como empresário é continuar ajudando todo mundo a ter essa inclusão digital e essa educação digital. Negócios. Negócios, na minha visão, é um meio necessário para você ganhar o seu sustento, para você realizar os seus objetivos, seus sonhos, mas nunca ultrapassando a linha que existe entre o profissionalismo, não existe, por exemplo, na minha visão, inimigos, existem concorrentes que oferecem o mesmo serviço, mas eu estou sempre à disposição de todos para trocarmos uma ideia, para ter um objetivo principal, que é o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento do setor, consequentemente, o desenvolvimento do comércio e da cidade. Dinheiro. Dinheiro é a troca de serviços que você presta e recebe para realizar os seus investimentos, os seus sonhos, ajudar o próximo. Eu acredito que dinheiro só sirva para isso. Trabalho. Todos nós precisamos, né? É algo que o ser humano ele precisa de trabalhar, tá na sua essência. Ao meu ver, o que eu tentei fazer nesses últimos anos é assimilar o trabalho com aquilo que eu gosto. Eu gosto de tecnologia. Eu gosto embora eu fique nos bastidores, eu não apareça muito, né? Foi a primeira início da fala aqui. Esse é Danilo da Ubanete. Porque realmente eu gosto de ficar um pouco às escondidas. Mas o nosso objetivo de trabalho é incrementar todo mundo, é aproximar as pessoas. Fé. Fé é o que me move. Nós, seres humanos, passamos por tantas provações, tantas dificuldades. Se a gente não tiver uma fé no Criador, não tiver uma fé de um futuro melhor, a gente chega até a pensar em desistir, né? Que infelizmente acontece com muitos. Então, fé é o que me guia a seguir fazendo o que eu estou fazendo, a tentar melhorar como ser humano, como pai, como empresário. Brasil, eu tive o privilégio de visitar alguns países, mas não existe pessoas que seja tão acolhedora quanto é o nosso país. Fracasso. Para se ter sucesso, e sucesso é uma palavra talvez muito forte, né? Porque hoje não é... O fracasso, ele serve como aprendizado. Eu vejo o fracasso como parte de um processo da persistência, de você fracassar várias vezes até conseguir chegar no sucesso. Sonhos. Então vamos lá, eu tenho pelo menos 2 sonhos. Primeiro, na fé que eu acredito, de Deus cumprir o seu propósito, de transformar a Terra num mundo melhor para todos nós. Então, eu anseio que esse dia chegue, é um sonho, e que em breve vai ser realizado para que todo mundo possa viver em paz e feliz. Enquanto esse dia não chega, eu continuo com a minha jornada. E a minha jornada que eu iniciei há 22 anos atrás é trazer inclusão digital e educação digital para as pessoas. Então, meu sonho é continuar ajudando as pessoas a se conectar da melhor maneira possível. Você. Então, falar de si mesmo é difícil, né? É difícil porque, às vezes, as palavras podem transparecer arrogância ou que a pessoa é humilde demais, mas quem me conhece, né, sabe da minha essência, sabe que nesses 22 anos que a gente conversou aqui sobre a trajetória empresarial, por mais sucesso aparente que tenha, por mais funcionários que eu tenha, eu trato todo mundo igual, né? Trato todo mundo com respeito, porque isso é o que que aprendi em casa, né? Que aprendi sobre a minha fé em Deus. Então, assim, eu sou uma pessoa simples. Eu expliquei aqui quais eram os meus sonhos. Talvez o sonho de muitas pessoas é adquirir algum bem material ou conhecer o mundo
ou fazer... A minha preocupação sempre foi com o próximo, né? Em tentar ter o respeito e consideração para com todos e ajudar aqueles que sempre me ajudaram. Então, pessoal, chegando mais um final de um podcast Fala Comércio. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!